Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Dando prosseguimento, vamos então considerar um gráfico em duas dimensões, pressão versus volume, considerar uma curva termodinâmica fechada, uma curva de evolução termodinâmica. Essa curva de evolução é uma curva do tipo fechado, representando um ciclo termodinâmico do tipo reversível qualquer, ou seja, pode ser ou não um ciclo termodinâmico reversível de Carnot. Nesse caso, nós podemos reexpressar em termos de vários ciclos de Carnot do tipo reversível. E então faremos isso dividindo em infinitas partes, ou seja, gerando ciclos de Carnot do tipo infinitesimais ao longo desta curva termodinâmica fechada, sempre satisfazendo, admitindo por quanto isso deverá ser realizado, admitindo aqui esta expressão que tem a ver com o teorema de Clausius. Muito bem. Então agora vamos melhor reexpressar aqui. Nós temos o gráfico em duas dimensões, pressão versus volume do sistema, relacionados ao sistema termodinâmico em questão. Vamos tentar aqui desenhar uma curva, é parte dessa curva fechada, trata-se de uma curva fechada. Nós estamos aqui analisando parte dessa curva fechada. Aqui nós temos a curva fechada nesse sentido, uma curva termodinâmica fechada do tipo C, do tipo reversível. E então nós vamos aqui tentar organizar como nós vamos organizar. Aqui vamos tentar desenhar. Aqui nós vamos considerar um ponto inicial, esse ponto e aqui esse ponto. Então vamos tentar aqui então aqui A, B e F. Então são 4 pontos nesse trecho. Esse aqui trata-se de um trecho de uma curva termodinâmica do tipo reversível, fechada. Este é apenas um trecho para nós observarmos. Então nós vamos admitir aqui que essa curva mal desenhada, como está, embora mal desenhada, aqui é uma curva. Vamos considerar aqui esta curva e esta curva. Então aqui nós temos uma curva adiabática, entre B e F, Então vamos escrever assim, essa é a curva adiabática. Então aqui nós temos uma curva adiabática. Essa também é uma curva adiabática e esta é uma curva isotérmica, ou, em outras palavras, trata-se de uma isoterma. Então nós temos uma isoterma entre A e B, evidentemente admitindo notoriamente que trata-se de uma curva composta por pontos, onde cada ponto é uma configuração de estado termodinâmico desse tal sistema, onde todos os infinitos pontos que constituem essa curva, no contexto da análise real, no contexto de um intervalo, de uma curva com infinitos pontos, onde nós temos um intervalo contínuo,
no contexto de um espaço contínuo. Então, no caso de um espaço contínuo, nós temos infinitos pontos aqui, infinitos intervalos, cada intervalo contendo infinitos dentro. Então, nós temos infinitos dentro de infinitos, gerando uma curva contínua. E nessa curva nós temos pontos, os quais representam configurações de estado termodinâmico, e cada ponto desses está associado a uma temperatura fixa. Daí o fato de admitirmos aqui que trata-se de uma curva do tipo isoterma, ou seja, uma isotérmica com temperatura notoriamente constante para todos esses pontos. Esta curva é uma curva do tipo adiabática, onde não há troca de calor nessa transição do ponto I para o ponto A, não há troca de calor, pois trata-se de uma curva adiabática, aqui do mesmo modo uma curva adiabática entre B e F, e uma curva isotérmica do tipo isotérmica entre A e B. Então, nesse caso, nós vamos considerar que aqui nós temos a pressão do ponto I, a pressão associada ao ponto A, a pressão associada ao ponto B, a pressão associada ao ponto F, o volume do ponto I, o volume associado ao ponto A, o volume associado ao ponto B, está mal desenhado, o volume associado ao ponto F. Então, conquanto admitamos aqui o desenho mal elaborado da minha parte, portanto um desenho fora de escala, com erros notórios de fácil observação, mas nós estamos indicando que o volume do ponto B é menor do que o volume associado ao ponto F. Então, conquanto admitamos esses erros de desenho, de traçado, nosso objetivo aqui é representar duas curvas adiabáticas entre I e A, entre B e F, e uma curva do tipo isotérmica entre A e B. E então nós temos o trabalho realizado de I para F. Então aqui nós temos o trabalho realizado de I para F. Nessa configuração, vamos calcular aqui a variação de trabalho de I para F no contexto da curva C, não é? No contexto da curva C, que é essa curva aqui de I para F ao longo da curva C, isso deve ser rigorosamente igual ao trabalho de I para A e de A para B e de B para F no contexto aqui das duas adiabáticas e desta isotérmica, desta curva do tipo isoterma. Pois aqui nós temos um trecho em que não está sendo contemplado, e aqui nós temos um outro trecho que está sendo, uma área que está sendo excedida. Então há um déficit de área aqui, um acréscimo, um excesso de área neste ponto. E ao longo dessa curva fechada, se nós dividirmos esses pontos, esses intervalos em infinitos intervalos, gerando intervalos infinitesimais, então todos os déficits de área serão compensados, por assim dizer, no contexto de uma série infinita, no espaço contínuo dos reais, por excessos, por assim dizer, excessos de área considerados. Então as integrais serão tais que nós teremos uma igualdade, porquanto se admitirmos uma divisão sobre infinitas partes, ou seja, gerando divisões infinitesimais, intervalos infinitesimais, poderemos certamente alcançar esse resultado, a saber que o trabalho entre I e F ao longo do trajeto C deve ser rigorosamente igual à quantidade de trabalho, considerando de I para A, de A para B, de B para F, transitando aqui, cruzando a linha C. Muito bem. Então agora vamos fazer algumas importantes considerações. Vamos encerrar neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.